A paz, meus irmãos queridos de Cristo Jesus, amém? Irmãos, eu quero falar mais de um evangelho para vocês, para todos aqueles que, entendeu, que vivem no engano, pessoas que ainda não, que vivem, às vezes muitas pessoas pensam na vida buscar salvação, pensam num Deus aonde possam ver milagres, possam ver prodígios, maravilhas, mas Satanás engana, meus irmãos. Eu quero mostrar para vocês que eu não julgo ninguém. Cada um tem uma maneira de crer, mas a maneira certa de crer que Jesus é o verdadeiro profeta, o Senhor de nossas vidas. Eu quero compartilhar aqui para vocês uma palavra, uma bênção de Deus. Essa palavra assim, ó, diz assim, o nome do tema é assim: encontrar com Cristo. Um tema abençoado pela parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu vou orar a Deus primeiro, depois vamos compartilhar a palavra de Cristo. Amém? Seu Deus, meu Pai, Senhor, que o Senhor possa tocar no coração, no entendimento, Senhor. O que o Senhor quer, Senhor, ao Pai, fazer para nós? O que o Senhor quer falar? Qual é a resposta do Senhor para a sua vida? Que possa dar entendimento, conhecimento, sabedoria, Senhor, ao Pai. Que a palavra do Cristo possa entrar nos corações, Senhor, daquele que ouvir esta pregação que eu anuncio, Senhor, dizendo que Tu és o Cristo, Pai. Que eles possam crer deste jeito, dessa maneira, Pai. E que o Senhor possa falar através dos meus lábios, através do Teu Espírito que em mim habita, Senhor. Que o Senhor possa revelar que Tu és o verdadeiro Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém, Senhor. Irmãos, vamos começar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz assim, irmãos: a palavra do Senhor vai dizer assim: Jesus Cristo resolveu todos os nossos problemas com a cruz, ressuscitando. Como é que é a salvação que Cristo cumpriu poder ser feita minha, ao qual Jesus aos discípulos se procuravam, porque se ia. João 16, do 1 ao 13. Irmãos, o homem havia num problema. O homem vivia numa situação onde o homem não podia resolver, onde o homem não tinha como resolver. E esse capítulo vai falar um pouco sobre isso. 16, do 1 ao 13. Do 1 ao 13. Tendo pois dito estas coisas, para que não vos escandalize, expulsai-vos da sinagoga, que vem mesmo a hora que qualquer que vos matar, cuidará fazer o serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conhecerão a Pai e nem a mim. Mas tenho-vos dito, a fim que, dando chegar agora, vos lembrareis que vos tinha dito. Eu vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vos, aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vás? Antes, porque isso vos tenho dito, o coração se encheu de tristeza. Todavia vos digo a verdade, e que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu vou enviarei, e quando ele vier, vencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque o pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais, e o juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não posso suportar agora. Mas quando vier aquele o Espírito da verdade, ele vos guardará de toda a verdade.
porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Meus irmãos, o homem havia num problema gravíssimo. O homem havia num problema em que o homem não podia sair se não for pelo Cristo. Muitos conhecem Jesus Cristo. Muitos buscam Deus por uma religião, buscam Deus por um milagre, por uma situação na sua vida economia, na sua vida financeira, na sua vida física. Mas sabemos que Cristo o que significa o Cristo? O que significa a palavra? O que significa o Evangelho? Qual é o significado de ouvir o Evangelho e obter a salvação? Que isso vai dizer assim: Jesus disse aos seus discípulos, quem é o melhor? Ele fosse. João 16:7. Disse, todavia vos de verdade, e que vós convém que eu vou para, porque se não for, o Consolador não virá a vós, e quando vos vier, enviarei. O Senhor disse que Ele é o Espírito, Ele é a palavra. Ele diz que o homem se afastou do Pai, o homem estava afastado do Criador. O homem é como um peixe, que ele precisa estar diante da água para ter vida. Mas tem peixes, irmão, que vivem um pouco fora da água, mas eles vão morrer. Tem peixes que vivem, mas da sua maneira, do seu jeito. O homem, ele precisa de Deus para viver. A ave e sem a terra, ela morre. Mas Deus é fiel. Deus, ele é fiel para resolver todo o problema. Deus, Gênesis primeiro disse, no princípio o mundo havia trevas. Não havia estrutura para o mundo. Ou seja, quem era a terra? A terra estava sem estrutura. Havia trevas sobre a face do abismo. Quem era a terra? Eu e tu somos a terra. Nós estava no problema gravíssimo. Deus tirou o problema do homem. Deus trouxe quem? O Cristo. Deus trouxe quem? A palavra. Que Jesus é o Senhor. Deus criou o homem para viver com Deus. Deus criou o homem para viver com Ele, para ter uma vida com Deus. Mas o homem perdeu tudo isso por causa do pecado de Satanás. Versículo 8. E quando vier o Consolador, conhecerá o mundo do pecado, do juízo do juízo. Qual é o pecado que o ser humano se encontrava? Qual foi a justiça que Deus teve que fazer? A justiça que Deus teve que fazer e o pecado que Deus teve que tirar. Porque Cristo, além de ser o Cristo, ele é um profeta. Ele é um sacerdote. Ele é um rei. Ele é o rei. Um rei, antigamente, o dever do rei é proteger o povo e lutar contra o inimigo. O sacerdote é perdoar o pecado que havia cometido. O profeta é transferir a mensagem a Deus. Ou seja, o que ele havia de fazer? Conectar a palavra com o homem. O homem se afastou do Criador. O homem estava vivendo como escravo de Satanás. A Bíblia diz que Moisés proferiu um profeta. Ai daquele que não ouvir este profeta. Se alguém não ouvir esse profeta, morrerá. Mas qual é a mensagem que esse profeta haria de trazer ao mundo? Ele veio trazer a sua cruz. Ele veio trazer a sua morte. Havia de um homem de padecer. Haveria de uma virgem conceder. Ou seja, anunciavam a vinda do Messias. Anunciava a vida do Cristo. Anunciava a vinda do Senhor. Ou seja, dizeria que ele ia perdoar o pecado de Satanás.
O homem se encontrava num pecado, porque Deus disse para Adão: de toda árvore tu comerás livremente. De toda árvore tu comerás livremente. O homem tinha autoridade sobre as plantas, sobre os animais, sobre a terra em que habitava. O homem tinha poder sobre a terra. O homem tinha governante, governava a terra. O homem era filho, o homem era perfeitamente perfeito. O homem era um homem, a imagem perfeita de Deus, tinha as características de Deus. Só que o homem perdeu tudo por causa da desobediência. O primeiro homem trouxe a morte, o primeiro Adão. O segundo Adão trouxe a justiça. Qual foi a justiça? Ele venceu Satanás, destruiu a obra e trouxe a salvação. Ou seja, ele trouxe a palavra da vida. Ele nos deu o seu espírito de volta. Ele conectou o homem de volta com Deus. Ele conectou através da palavra que Jesus é o Cristo, o Messias, o Senhor. A necessidade de ouvir que Jesus é o Cristo é a mesma coisa de dizer: o peixe fora da água ele vai morrer. O peixe fora da água ele vai morrer, mas Jesus é o Cristo. A Bíblia diz: todo aquele que negar que Jesus é o Cristo é filho de Satanás. Vamos para outro capítulo, 16, 7 até o 13. Diz assim: todavia vós tendes em vós, convém que eu vos, para que se não for, eu vos não virá. E vós mando, quando eu for, enviarei. E quando vier o Consolador, vencerá o mundo da justiça do juízo. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não vos verei. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo já está julgado. E ainda tem muito em vós dizer: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, eu vos guardará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e o anunciado do que havia de vir. Quem é a palavra? Aquele que revela que Jesus é o Cristo. Quem é que revela que Jesus é o Cristo? O que Deus quer mais a dizer com a resposta que Deus tem para ti? Olha só. O Espírito Santo é o mesmo, Deus e Pai e Filho. Portanto, o Espírito chama o Espírito de Deus e o Espírito Cristo. Ó, Romanos 8, versículo 9 e 11. Diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivifica os vossos corpos mortais, e pelo Espírito em que vós habita. O Espírito de Deus é que anuncia a vinda do Cristo, que revela a palavra. Aquele que tem o Espírito de Deus, ele crê que Jesus é o Cristo e permanece nessa fé. A palavra diz que a luz, quando a luz ilumina, as trevas saem correndo imediatamente. Quando tu ouve que Jesus é o Cristo, quando tu ouve que Jesus é o Senhor, o Cristo, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, a revelação, e permanecer nessa fé, permanecer nessa alegria do Espírito, permanecer nessa alegria, na paz que o mundo dá, no amor que ele dá. Porque quando recebemos a palavra, o Espírito Santo habita em ti, as trevas saem fora. As trevas não habitam mais em ti. Mas tu tem cada dia escutar o Cristo, cada dia aprender mais do Cristo, para que os frutos do Espírito dê frutos. Uma árvore, um exemplo de laranja não pode dar limão, ela tem que dar laranja. A mesma coisa, quando nós temos o Espírito de Deus, nós vamos dar frutos do Espírito,
que a Bíblia diz que o Espírito de Deus é amor, alegria, paz. E o que eu tô falando para vocês aqui, quando nós temos o Espírito de Deus, nós temos paz. Nós conheceremos o coração de Deus. Nós temos o coração de Deus, o coração do Pai. E o coração dele é bondoso, é amoroso, misericordioso. Ou seja, Cristo está sentado à direita do trono de Deus. E mesmo está daqueles que crê através do Espírito Santo. 8:10. Diz assim: e se Cristo está no vosso corpo, na verdade. 8:10, tá? Se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, e o Espírito vive por causa da justiça. Quando nós ouvimos a palavra do Cristo, o pecado de Satanás, o pecado que Satanás o julga, o pecado ele foi perdoado, e a Bíblia diz: se tais foste anunciada a palavra do Cristo, da cruz, da crucificação, da ressurreição, foi perdoado. Creiam nessa verdade. Aquele que tem o Cristo não peca. Aquele que tem o Cristo é justo em Cristo. Somos uns trapos de mundo, somos pecadores miseráveis. Mas aquele que tem o Cristo, em Cristo tu é santificado. Em Cristo tu é aperfeiçoado. Em Cristo tu é justificado em Cristo. Sem Cristo tu é como um trapo de imundícia. Jesus foi ilimitado tempo por espaço quando estava em terra. Fisicamente, Jesus Cristo é concedido. Não é limitado pelo tempo e espaço. É junto crente, por isso melhor o justo discípulo. Irmãos, a palavra do Cristo é loucura para aqueles que não creem. Vamos abrir um livro conhecido, Mateus 16. Mateus 16, que diz assim: Mateus 16, versículo 13, diz assim: chegando Jesus às portas da Caçareia, Filipe interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem o homem ser o filho do homem? Que nem eu falei para vocês, muitos conhecem Jesus Cristo. Muitos conhecem Jesus Cristo por milagres, por alguma situação, já ouviu. Todo mundo crê em Jesus Cristo. Todo mundo crê de um jeito, uma maneira de milagre. Todo mundo. Satanás também crê. Satanás também acredita em Jesus. Só que diz que ele é mentiroso, ele é enganador, assassino desde o princípio. Ele matou Adão. Ele fez Adão morrer. Ele fez Adão virar. Onde o homem era filho de Deus, o homem virou escravo. O homem virou criatura de Deus. O homem virou escravo de Deus, inimigos de Deus. Ou seja, onde o homem é governante sobre a terra, o homem passou de ser governante para se passar escravo. Virou escravo de Satanás, virou filho de Satanás, virou rei de Satanás, virou, ou seja, governante de Satanás, virou seu próprio Deus. Por quê? Porque o homem, hoje, as pessoas buscam Jesus por milagre, por sinal. Pessoas buscam Jesus por um reino do céu, que nem dizem. Ou seja, buscam o rei por poder, por glória, por milagre, profecia, por revelação. Ou seja, mas Jesus dizia de novo: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa resposta traz a salvação para ti. Essa resposta que o homem pode se encontrar de volta com Deus. Satanás trouxe a morte. Diz para a mulher: certamente que tu não morrerás. No dia que tu comer desta árvore, desse fruto, tu conhecer, saberás como Deus, conhecendo o bem e o mal, em todo entendimento. Hoje as pessoas negam a palavra de Deus, vão contra a palavra. O homem rejeitou a palavra do Criador.
O homem rejeitou a palavra que Jesus é o Cristo. Hoje Deus trouxe uma palavra, crendo Jesus é o Cristo. Ele é o Messias que adivinha como Cristo. Ele adivinha que Deus não poderia morrer. Ele teve que morrer. Jesus teve que vir como carne, como Cristo, como Espírito, para transferir a palavra do Cristo, para transferir a palavra da verdade, a luz, para transferir o Cristo. E ele teve que derramar sangue para perdoar o pecado de Satanás, para vencer Satanás. Ele teve que destruir Satanás, destruiu. Ele prendeu Satanás, ele venceu Satanás. E por esta palavra que Jesus é o verdadeiro Cristo. Ele é o Cristo das nossas vidas, da nossa alma. Ou seja, ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A Bíblia diz: todo aquele que não crê que Jesus é o Cristo, esse não faz parte dele. Ou seja, livro de Atos, capítulo... Livro de Atos, irmãos, a palavra do Cristo é loucura para as pessoas que não crêem. Mas para aqueles que crêem, diz assim, ó, João capítulo 20, 31. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenha vida em seu nome. Todos aqueles que creiam que Jesus é o Cristo, esses têm vida nele. Para isso manifestou o Filho de Deus, para destruir a obra do diabo. Qual é a obra do diabo? A obra que Satanás colocou: a morte, o sepultamento, ou seja, o homem estava morto para Deus. O homem estava separado de Deus. O homem era filho de quem? De Satanás. Virou inimigo de Deus, virou escravo de Satanás, virou filho de Satanás. Ou seja, estava completamente longe do Criador. Não tinha mais intimidade com Deus. Não vivia mais para Deus. Não ouvia mais a voz de Deus. Ou seja, o homem estava longe do Criador. E a Bíblia diz assim, ó, Atos 2. Atos 2, 2 e 36. Olha que diz: saibam para que, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vos crucificaste, Deus fez Senhor e Cristo. Quem fez Senhor e Cristo? Ele se veio como Cristo. Ele vem como Senhor, que é Jesus, é o Cristo, o Filho de Deus. Crendo que Jesus é o Cristo. Agora vamos ler 4:12. E nenhum há outra salvação, porque esse também está debaixo do céu. E nenhum há outro nome dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Quem é Jesus? Quem é o Cristo? 5:42. Todos os dias no tempo de casas não cessavam de ensinar, de anunciar a Jesus Cristo. O que devemos anunciar? O que devemos pregar? Que Jesus é o verdadeiro Cristo. Jesus é o profeta. Jesus é o rei. Jesus é o sacerdote, como eu falei. O rei que venceu Satanás. O profeta que conectou o homem de volta com Deus. E o sacerdote que lhe pagou o pecado de Satanás. O pecado que Satanás cometeu. O pecado que Satanás colocou lá em Adão. Ele fez Adão morrer. Adão morreu. A descendência de Adão estava morta para Deus. Mas se eu ler 3:15, uma semente dessa mulher, a semente dessa mulher que caiu, a semente dessa mulher que caiu, haverá um que pisará na tua cabeça e tu picará o calcanhar. Ou seja, é a profecia do Cristo. Ó, uma coisa para vocês. 9:22. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus habitavam em Damasco. Provocava que aquele que era o Cristo, ou seja, Jesus o Cristo.
todos, Paulo anunciava Jesus como Cristo. Falava assim: Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa é a verdadeira fé. Essa é a verdadeira luz. Isso é dessa maneira que deve crer, que Jesus é o verdadeiro Cristo, e permanecer nessa fé, aonde Ele te tirou da morte eterna, da vida, de uma vida, alegria e paz. Ou seja, Atos 17, versículo 2. E Paulo continha por costume foi ter com eles. Por 3 sábados dispontou com eles sobre a Escritura, expondo, demonstrando-os que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse. E dentre os mortos, Jesus, que vos anunciou, dizia: Ele é o Cristo. Quem é o Cristo? O que significa o Cristo? Como é, qual é a tua resposta para Cristo? Porque tu busca Jesus Cristo? Porque tu busca o Cristo? Porque tu busca Deus? Qual é a tua alegria? Nós temos que crer em Jesus Cristo dentro. Ele tem que ser o nosso Cristo. Ele tem que ser o nosso Senhor. Ele tem que ser o nosso Salvador, o nosso Libertador, o nosso guia, o nosso caminho. O caminho para buscar Jesus é que Jesus é o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei. Ele é ungido do céu. Olha que diz, 18:5. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado neste espírito, testificando a judeu que Jesus era o Cristo. Jesus era o Cristo, Jesus é o Cristo. Crendo nessa verdade pode te dar vida. Essa é a verdadeira salvação. Isso é a verdadeira testificação da vitória, ou seja, da resposta da paz, a verdadeira paz. Olha uma coisa aqui. Olha só. João batizou com água. O arrependimento, o batismo de João é um arrependimento da carne, um arrependimento. Se nós fumar o sexto valado, pede arrependimento. Esse é o batismo de João. O arrependimento, a gente conhece a palavra, a gente conhece Jesus. Mas a gente não se aprofundou no batismo de Jesus Cristo. O batismo de Jesus Cristo é quando tu ouve que Jesus e quando tu muda teu pensamento crendo que Jesus é o Cristo. Isso é o batismo do Espírito Santo, quando tu ouve que Jesus é o Cristo. Isso é o batismo, e crê. Quem crê será batizado. Chegando Efésio com um certo judeu, chamado Apolo, natural Alexandria, homem eloquente e poderoso na escritura, esse servindo no caminho do Senhor, favorito no espírito, e falava e ensinava diligente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Esse Apolo é um baita homem de Deus, um servo do Senhor, um homem honrado por Deus, um homem que buscava a Deus dia e noite. Ou seja, este homem não conhecia o batismo do Espírito Santo. Este homem conhecia a Escritura, conhecia a lei, conhecia o pecado, conhecia a lei do judeu. Esse homem era tipo um pastor. Esse homem buscava a Deus dia e noite, entendeu? Ele conhecia o ensinamento de Jesus, ele conhecia Jesus Cristo, mas ele não conhecia a salvação. Esse homem conheceu aqui. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando viram Priscila e Aquila, levantaram consigo dele, declararam mais precisamente o caminho de Deus. Qual é o verdadeiro caminho de Deus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele diz assim, querendo passar a Caia, animando seus irmãos, escrevendo aos discípulos, que recebesse ao qual tenham chegado, aproveitar muito aos que pela graça criam, porque a grande veemência convencia publicamente aos judeus, mostrando pela Escritura que Jesus era o Cristo. Esse é o verdadeiro batismo. Eles pregavam o batismo de João, este ensinamento, muitas pessoas que têm entendimento da palavra. E aí, quando a gente tenta ler, a gente tenta criar outro entendimento. Se o Espírito não revelar
o verdadeiro batismo, o verdadeiro Senhor, não pode ser salvo. Ó. Ó. 19, 20, 24. Ó. Mas nada faço questão, nem tenho minha vida preciosa. Comprando com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para que desse mundo evangelho a graça de Deus. Qual é a graça de Deus? Que Jesus é o verdadeiro Cristo. Irmãos, eu vou agora no livro de João, aonde vocês vão ver a verdade que eu estou falando para vocês, que Jesus é o Cristo. Ó, e Deus falou que ele ia destruir a obra de Satanás. E diz no primeiro livro de João, primeiro apóstolo de João, diz assim, 3 e 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer a obra do diabo. Jesus destruiu a obra de Satanás. Qual é a obra de Satanás? O homem que estava afastado de Deus. O pecado que Satanás colocou. O pecado onde havia a separação do homem de Deus. Foi manifestado. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não peca. Não pode pecar, porque é nascido de Deus. Como que a gente vai ser nascido de Deus? Isso é o novo nascimento. Isso é o novo batismo. O batismo de Jesus Cristo. Ó, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então esse é o verdadeiro nascimento, a verdadeira vida em Deus. Entendeu? E todo aquele que ama o que gerou, também ama o que dele é nascido, ou seja, Jesus o Cristo. Ó, porque o que é nascido de Deus vence o mundo, está a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas que Deus é gerado, conserva a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então, quem pertence a Deus? Quem é nascido de Deus? Qual é o verdadeiro batismo? O verdadeiro batismo, crê que Jesus é o Cristo. O verdadeiro batismo é como tu nasce pela tua fé. A fé que Jesus é o verdadeiro Cristo. Aonde a morte que estava sobre ti, as trevas que estavam sobre ti, ela sai de ti, ela some de ti, ela sai correndo, porque a luz e as trevas não podem estar no mesmo lugar, não pode entrar em sintonia. Assim como o vinagre e o azeite não pode se fechar, a luz ela ilumina e se manifesta em ti pela palavra que Jesus é o verdadeiro Cristo. Isso é o que é a verdadeira salvação. Isso é o verdadeiro sentido da salvação. Isso é a salvação, que Jesus é o verdadeiro Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, Senhor, pela palavra, Senhor, que Tu és o verdadeiro Cristo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro Rei. Que essa palavra possa entrar no coração pela revelação que Tu és o Cristo. Eu sou nascido de Ti porque Tu és o verdadeiro Cristo. E o Senhor é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, o profeta dos profetas, Pai. E eu oro em nome de Jesus, o Cristo. Amém. Terminamos por aqui, meus irmãos.